Graças ao Pai, nossa justiça, amados. Tudo bom? Boa noite. Amados, hoje eu vou falar um tema realmente muito importante para os dias de hoje. Sabe, como é profético, nesses dias haveria sim muita gente falando de muita coisa diversa e haveria muito conflito com relação a isso. Talvez com um propósito, sim, falar de Deus, mas de forma diversa. E sim, o inimigo usaria muitas pessoas para realmente inflamar, né? Quando eu digo inimigo, sim, as forças espirituais do mal, né? Eu vou ler aqui então alguns textos. Antes, vamos fazer uma oração. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, Senhor Deus Todo-Poderoso, rico em amor e em bondade. Tu és um Deus verdadeiro, sim. Não pode proceder de ti mentira alguma, Senhor, porque tu é a verdade, tu é a justiça. Tudo que vem de ti, tudo que tu fala, Senhor, nessa escritura, na Sagrada Escritura é pura verdade, Pai. Senhor, venha falar conosco, ó Deus, venha revelar a tua palavra a nós, Senhor. Suplicamos a ti em nome de Jesus, Senhor. Venha falar conosco aqui, Senhor, que não seja eu aqui, Senhor, que eu me diminua para que tu venha aparecer aqui, Senhor, que a tua palavra, Senhor, seja contemplada em verdade aqui, Senhor. Venha falar, suplico a ti em nome de Jesus, Pai. Venha falar com tantos que ora conosco, que venham assistir esse vídeo conosco. Venha falar no coração deles, Senhor. Derrama o teu Espírito Santo. Sabemos que somente o teu Espírito Santo, pela graça do teu Santo Espírito, pode sim tocar no coração da pessoa e sim convencê-la, convertê-la. Só a graça do teu Santo Espírito, Deus. Por isso suplicamos a ti em nome de Jesus. Venha a nós o vosso reino. Derrama a graça do Santo Espírito e venha falar com todos nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Amados, vou ler aqui então, sabe? Tem sim notado uma intriga, até mesmo entre igrejas, pessoas da igreja, ou seja. Mas sabe que isso não é propósito de Cristo. O propósito de Cristo não é espalhar, e sim é juntar. Até ele mesmo fala, olha, quem comigo ajunta, não espalha. Enfim. Vou ler aqui alguns textos aqui, certo? Primeiro está lá em Lucas, capítulo 12, versículos 57 e 59. E Jesus terminou dizendo, por que é que vocês mesmos não decidem qual é a maneira certa de agir? Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, faça o possível para resolver a questão enquanto ainda está no caminho com essa pessoa. Isso para que ela não o leve ao juiz, o juiz o entregue ao guarda e o guarda ponha você na cadeia. Eu lhe afirmo que você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Sabe, gente? Temos sim, né? Vivemos aqui numa sociedade onde sim, temos contato com muitas pessoas de diferentes situações, diferentes propósitos, diferentes culturas, tradições, enfim. E sabemos sim que a melhor maneira de entrarmos num acordo é acordando, ou seja, no mesmo, cada um defendendo um propósito próprio, mas entrando num acordo, ou seja, indo em direção a um argumento convictivo para as duas partes, né? Que agrada as duas partes. Sabe, quando se trata de diálogo, é exatamente isso, né? Ou seja, as duas partes têm as suas razões, mas sim, pode haver algo em comum entre as duas razões, né? Isso sim é um propósito cristão de diálogo, sabe? E não intriga, né? O que tem se notado muito devido a
facilidade do diálogo hoje, a comunicação. Diálogo não digo. Talvez quando se quer resolver uma coisa com a pessoa, se fala com a pessoa. Isso sim é diálogo. E a melhor maneira assim mesmo é presencialmente. E não atrás de teclado, né? Porque a comunicação do ser humano não é simplesmente palavras de WhatsApp. É muito mais além disso, sabe? Ou seja, você olhar no olho da pessoa, sabe? Mostrar que você, sim, está de acordo com aquilo que você está falando, está de acordo com aquilo lá que a pessoa está falando. Sim, isso é uma verdade. Não é uma subjetividade atrás de um teclado. Ou seja, quando se tem a facilidade de falar de WhatsApp, você acha mesmo, quando você tem que resolver alguma coisa, você vai falar com a pessoa? Hoje, pensa comigo. Você tem algum problema com uma pessoa, com alguma pessoa, como é que você vai fazer primeiro? Você não vai perguntar às pessoas que estão ao redor dela como é que é, ou as pessoas que estão ao redor, você não vai falar, partilhar isso. E como que a palavra propõe isso? Se você tem alguma coisa com a pessoa, acerte com a pessoa. Acorde com a pessoa. É observado isso? Não. O que é observado, sim. O assunto se espalha todo ao redor, mas a pessoa fica sabendo por último. Quando ela deveria ficar sabendo, olha, dessa pessoa que ela tem algo a ser acordado, né? Então, gente, nota-se sim muita intriga por conta disso, sabe? Algo que poderia ser facilmente resolvido, mas talvez por medo, talvez por uma facilidade, sim, de pegar o celular e falar com outras pessoas, né? E um medo de falar até mesmo com a pessoa pelo WhatsApp, né? Quanto mais presencialmente. Enfim, a palavra em questão nesse caso é medo, né? Ou seja, algo que define um certo conceito de fuga, certo conceito de insegurança, né? Fica aqui esse conceito, eu vou discorrer outros textos aqui, tá? Lá Lucas 13, versículo de 1 a 5. Arrependem-se, ou arrepender-se ou morrer, é o título desse texto. Naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Então Jesus disse: vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. E lembrem-se daqueles 18 do bairro de Siloé, que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Gente, aqui Jesus deixa muito nítido que sim, a gente, eu aqui, tenho que me arrepender do meu pecado. Quanto ao outro, ele tem que se arrepender do pecado dele. E de fato, tem que se arrepender do pecado sim. Porque não tem como você querer que a graça do Espírito Santo entre você e você em pecado. Não existe isso. Sabe? Você tem que se arrepender. Uma vez das trevas saindo, a luz entra. Entende? Se arrepender. O que significa isso? Alguém se arrepende e é convencido que está errado. Sim, é convencido que precisa se parar disso, sabe? E é convencido que precisa. Quando se diz conversão, é 180 graus, né? Estou indo num sentido, vou diminuindo a velocidade, paro,
vira o volante 180 graus e volta. É isso. É ir para outro sentido. Entende? Olha, gente, o que ele quis dizer aqui também, não existe diferença entre pecador, aquele mais pecador, aquele que faz brutalidade, ou esse aqui que está mentindo. É questão de tempo. Aquele que está cometendo atrocidades com o pecado, só está mais tempo nisso. Só mais tempo escolheu por pecado. Mas esse aqui que só está mentindo agora, se ele continuar mentindo, logo ele vai estar no lugar. É um caminho, entendeu? Como se fosse um caminho a seguir, sim. Caminho da morte. É. Então, é questão de tempo, sabe? Sim. Tá vendo que só tem dois caminhos? Da morte e da vida, sim. É preciso fazer uma conversão 180 graus. Diminuir a velocidade, parar e retornar para o caminho da vida. É isso que é proposto. Sabe? Não ficamos preocupados. Olha, aquela pessoa está lá na frente. Eu estou no mesmo caminho. Se eu não me converter, logo eu vou estar lá no lugar dela. Entende? E tá. O texto anterior diz a respeito disso. De intrigas. Porque muitas pessoas estão olhando para as outras e não estão olhando para si mesmas. Não é? Muitas apontam as outras, mas não olham para si mesmas. Porque, olha, se ela olhasse para si, ela não estava preocupada com o outro. Porque a palavra diz, olha, tire a trave dos seus olhos, olhe para você, não fique preocupado com o outro. A salvação dele cabe a ele, sim. Né? Quanto a você, não fique acusando. Porque a acusação é característica daquele que acusa, acusador. Sabemos que o acusador é aquele também que veio para matar, roubar, destruir. Sim, é aquele que acusa. Aqui, olha, eu que estou fazendo o papel de acusador e me afeiçoa a ele. Né? E tratando-se disso, se eu me afeiçoo a ele, poxa, o que se espera da minha vida? Claro que é a morte. Então, de fato, aquele que acusa, aquele que está apontando o dedo para o outro lá, olha, está indo para um caminho que logo vai estar lá naquele lugar lá. Onde aquele que ele está apontando está. Entende? Então cabe a nós, sim. É a nossa salvação. A minha salvação é importante para mim, tá? Claro, a salvação do outro é importante para mim também. Mas não é acusando que eu vou conseguir salvar ele. Pelo contrário, tá? Eu vou discorrer aqui a respeito e vamos tratar a respeito disso. E vejam, gente. Nós estamos vivendo, sim, um tempo de guerra espiritual. Sim, tudo que está, sabe, nos textos proféticos do Evangelho, nos fins dos tempos, sim, está acontecendo. Talvez, ou seja, o sinal mais notório, sim, que identifica a posição do tempo em que estamos. Por exemplo, lá em Mateus 24. Acho que é Mateus 24, né? Não sei se é Mateus ou Lucas 24, sei lá. Acho que é Mateus 24, capítulo 24, versículo 12. Fala, olha, por causa da maldade se espalhar, o amor de quase todos se esfriará. Isso é uma evidência muito nítida no dia de hoje. Sabe? Isso veio muito repentino, gente. Olha, só fazendo uma análise assim, cética, tá? Estatisticamente falando. Olha ao seu redor. Pega aí 10 pessoas que você conhece. E você tinha um contato. Há uns 5 anos atrás, por exemplo. 5 anos atrás. Vamos por aí, antes da pandemia. Tá? 5, 6 anos atrás. Olhem lá. No passado, tem fotos, lembranças. Olhem para essas 10 pessoas. Vejam ao seu redor. Como eram elas? Eram pessoas preocupadas com você, com o próximo. Eram pessoas preocupadas, enfim, com um bom propósito, enfim, com o bem, com o amor, com a partilha, com o respeito, com a tolerância. Hoje, tolerância não digo assim, com um bom convívio, né? Tá. Agora olhe no dia de hoje. Me diga aí, essas 10 pessoas, quantas estão
partilhando do amor, ou seja, não estão sendo indiferentes com tudo e todos. Quantas pessoas dessa aí estão preocupadas, ou seja, com você ou com ao redor delas, com alguém ao redor delas, amando? Quantas? Vamos fazer uma estatística. Lá fala que quase todos, ou seja, acima da metade. Talvez, de repente, uma média acima de 70%. Né? Quase todas estariam indiferentes. Vamos supor que dessas 10 pessoas todas amavam. Hoje, quantas amam? Olha, se for apenas 3, sim, quase todos. Quase todos. O amor de quase todos se esfriou. Sim, isso é evidente. É muito evidente. Né? Isso quer dizer o quê? Estamos vivendo esses dias. Lá em Mateus 24, ele está intitulado como princípio das dores. Que antecede, sim, a grande tribulação. Que é o ambiente da vinda do Senhor. Então, realmente, gente, não é balela não, tá? É algo para se pensar, assim, nesses dias aqui. Sabe, que esse é na sequência dos sinais, esse seria o penúltimo. E o último qual seria? O Evangelho de Cristo. Seria disseminado. O Evangelho de Cristo seria disseminado. Qual é o Evangelho de Cristo? Ame, ame, ame. Ame ao próximo como a si mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame ao próximo como eu vos amei. E daí? Tem se observado isso? Mas por que não está sendo observado? Poxa, tanto tempo falando de Deus, tanto recurso falando de Deus, por que não está sendo observado? É de se pensar, gente. Né? Sabe, temos muitas igrejas, temos sim muitos recursos que a igreja utiliza para atrair pessoas. Sabe? O contexto de igreja, quando Cristo em que primeiramente falou isso, a palavra no Evangelho, né? E naquela época, sim, essa palavra era muito utilizada pelo Império Romano, né? Quando eclésia seria as pessoas de sabedoria, como o Império Romano era um império conquistador, ou seja, ele conquistava, ia lá até aquele território onde ele conquistava, e ao invés de exterminar tudo, ele tentava convencer aquele povo de que o Império Romano seria uma boa opção para a vida deles também, que teriam boa educação, boa saúde, né? Ou seja, boa defesa, né? Enfim. E quem iria isso convencer essas pessoas? Era a eclésia, a chamada igreja. Que naquele âmbito lá não tinha nada a ver com religião. E sim, era uma tática política do Império Romano. Ou seja, ele mandava as pessoas mais sábias lá. Ou seja, os arquitetos, as pessoas ligadas à medicina, né? As pessoas ligadas à arte, enfim. As pessoas mais sábias naquele contexto do Império Romano. Né? Tá. E daí por que Cristo falou isso? O que Cristo falou para a comissão, grande comissão, para a igreja de Cristo? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Quem crê, esse será salvo. O que é o Evangelho de Cristo? Ame, ame, ame. Né? Mas por que não estão se amando? Eis a questão. Sabendo que, enfim, o contexto de igreja, naquela organização, seriam os chamados para fora, os chamados para ir fora, os chamados para ir por todo o mundo. Sabe? Como tem sido? Temos sim nos alimentado muito dentro das igrejas, temos sim.
Muitas pessoas têm muitos anos dentro das igrejas, mas e aí, como tá? Como tem sido essa pessoa ao redor, ao mundo, afora? Ou seja, sabemos que a internet se tornou algo muito prático de atravessar o mundo em um play, em um clique, né? Um clique eu chego lá no Japão. Como tem sido? Tem falado, não digo para falar com todo mundo, assim, o propósito seria bom falar com todo mundo. Mas se tem uma pessoa à distância, enfim, tem se falado, tem se preocupado, uma pessoa, sabe? Tem muita pessoa passando dificuldade. E nós aqui, que temos a palavra, e fomos muitos cultos, muitos sermões, temos sim nos alimentado muito da palavra, da sabedoria que Deus nos deu através dos sermões. Como nós estamos fazendo? Estamos guardando só para nós, preocupados com nossa própria salvação, ou estamos partilhando isso? Estamos falando para aquele e outro lá que também é muito importante para Cristo. Se assim não fosse, Cristo não tinha falado, olha, o bom pastor deixa as 99 no aprisco e busca aquela que está perdida lá. É ou não é que tem muita gente perdida e cega? Mas e daí, cadê? De fato, gente, o pastor de uma igreja não pode, não consegue. Ele sai, um pastor de uma igreja, sabemos que a igreja hoje tem muitos membros, enfim, ele não consegue ir em casa. Mas, gente, a gente sabe que Cristo formou discípulos para, sim, ser a comissão dele, né? E você, sabe, há muito tempo vai em culto, há muito tempo vai em sua igreja, se alimenta da sabedoria da palavra. O que você tem feito para aqueles que estão ao seu redor? Porque assim, uma vez a gente estando trabalhando no mundo assim, ou seja, pessoas de toda tradição ao nosso redor, sim, somos responsáveis por essa. Se tratando de eclésia, nós que estamos se alimentando pela sabedoria, somos responsáveis por ir o mundo, por todo mundo ao nosso redor e falar de Deus, sim. Por que temos que ter vergonha? Se fomos chamados para isso, muitos foram chamados. Muitos. Você que está dentro de uma igreja, você é chamado sim, mas poucos escolhidos. Mas quem são escolhidos? Olha, eu é que me decido sim de falar da palavra. Você acha que Deus vai vir do céu e falar, olha filho, por favor, vai lá falar com aquele teu irmão lá? Não, eu é que me decido. Com base no quê? Como é que a gente decide deixar da gente aqui, nosso conforto, nossa casa e falar para aquele outro lá? Não é outra coisa senão amor. Amor. O que Cristo falou? Ame, ame, ame. Sabe, gente, temos sim visto sim, né, que tem se falado muito de Deus. Mas tem sido assertivo isso? Tem sido motivador para as pessoas saírem do seu lugar de conforto e se preocupar com o outro? Porque esse é o propósito do Evangelho, gente. Não ser. Cristo nos deu exemplo. Se preocupar com o outro. Não há amor maior aquele que deixa-se. Entrega a vida pelo outro. Entrega uma horinha do meu conforto pelo outro. Não há amor maior que isso. Mas aí, como é que estamos? Estamos muito confortáveis com todos os recursos que nós conquistamos? Sendo desencorajados de falar com aquele um lá que está precisando? Vou ler aqui alguns textos aqui. Romanos, capítulo 1. Gente, vai ser bem longo, tá? Vou ler os 3 capítulos de Romanos. Primeiro, segundo, terceiro. No primeiro eu vou começar no versículo 13 até o 32, até o final. Meus irmãos, quero que saibam que muitas vezes resolvi ir visitá-los, mas fui impedido até agora de fazer isso, pois eu gostaria que o meu trabalho produzisse resultados entre vocês também, como tem acontecido entre outros não-judeus. Pois é meu dever pregar a todos, tanto aos civilizados como aos não civilizados, todos. Tanto aos instruídos como aos sem instrução. É por isso que eu quero anunciar o Evangelho também a vocês que moram em Roma. O poder do Evangelho. Tá,
titulados. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. O Evangelho é o poder de Deus. E o Evangelho fala do quê? Ame, ame, ame. Deus é o quê? Amor. Primeiro, os judeus, olha. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Primeiro, os judeus e também os não-judeus. Primeiramente, aquele que se alimenta da palavra, ou seja, tratando-se aqui de judeu, era considerado o povo que realmente era da linhagem de Cristo e vinha recebendo essa cultura de pureza da linhagem, não se miscigenando com outras ideologias, né? Enfim, outras culturas de outros deuses, enfim. Essa linhagem que se manteve íntegra, sabe? Mas Cristo batia muito de frente com alguns outros judeus, como na figura dos fariseus, porque eles usavam a lei pela lei, por outra razão e não para o outro. Sim, para se engrandecer por conta da lei, né? Ou seja, então o Evangelho veio para esses aí também, para todos, entendeu? Primeiro para esses. Por quê? Conhecia muito bem da lei, mas talvez aqui, ó, não exerciam a lei de fato para eles, porque não tinham amor. Porque de fato, amor vem de Deus. E de fato, a fé atua pelo amor. E de fato, Cristo foi o autor e consumador da fé. De fato, o Evangelho, que fala do amor, e a fé atua pelo amor, sim, a fé seria efetiva, verdadeiramente efetiva através de Cristo, falando do amor, através do testemunho dele morrendo por nós. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele por meio da fé. Viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Do céu, Deus revela sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Sabe, tem muito agora, né? As pessoas discutindo, brigando mesmo. Olha, você está errado. Porque, olha, a Escritura fala que isso é pecado. E outro fala, não, isso não é pecado. Gente, a Escritura é tão fiel e tão nítida com relação ao pecado. Pecado é aquilo que antes era pecado, agora também é pecado, não mudou nada. Ninguém tirou uma vírgula, nem um tio da Bíblia. Entende? Pecado é pecado. Ou será que agora eu vou inventar uma péssima? Ah, isso aqui não é pecado. Não, é pecado. É pecado. Sempre foi pecado? Foi? Então é pecado. Olha, gente, sabe, no contexto que muitas igrejas têm sim muitas denominações, né? Porém, todas com o mesmo propósito. Igreja cristã, buscar a Cristo. Sabe? Vale dizer o que há em comum essas denominações. Porque sim, eu creio sim, que a maioria, sim, no sentido guiadas pelo Espírito Santo, deveriam ter algo em comum. Isso que é em comum, haja vista que todas estão mirando no mesmo propósito, é algo verdadeiro. Como é que é o que é em comum nas igrejas evangélicas? Sim, demônio existe. Sim, ele quer ceifar a gente, ele quer tirar, matar a nossa alma. Através do quê? Pecado. O que sempre foi pecado? Poxa, tão nítido, 10 mandamentos.
tão nítido isso, gente. Homem, deixe seu pai e sua mãe, case com sua mulher, seja fiel a ela. Ame a sua esposa como a si mesmo. Mulher, respeite o seu marido. Olha, tantas coisas outras, né? Por que agora vamos discutir algo que sempre foi muito certo, poxa? Sempre foi. Claro, se originou-se muitas modalidades de pecado, muitas nomenclaturas, ideologia de tanto não sei o que. Gente, de onde originou isso? É pecado ou não? Pronto, corta o mal pela raiz, pronto, acabou. Pecado. Mas vamos escorrer lá. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou tudo isso. Poxa, Deus sempre mostrou que é pecado para a gente, Antigo Testamento, Evangelho, tudo bem evidenciado. Como é que a gente vai agora? Não sabia. Não, se está dentro da igreja, é porque, olha, foi falado assim. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm culpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem o Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Olha só o que ele está falando aqui. É vergonhoso. Sim. Insensatez. Veio da insensatez. Veio da tolice. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem a coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servir o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. O que Deus criou? Homem. Deixe seu pai, sua mãe, una-se a sua mulher, sejam fiéis, multipliquem-se. É isso. Multiplique, sejam férteis, multipliquem. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmos o castigo que merecem por causa dos seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. A carne, se a gente for pela carne, a gente vai fazer só burrice, só tolice. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícias. Olha, tudo que eu falei aqui, esse monte de palavra pérfida, né? Para ser perdida, né? Ou seja, nossa, está muito evidente. Para todo lado. Mas e daí? Cadê a igreja de Cristo? Que promulga o amor,
Onde estão esses? Olhem qual número de ovelhas aí perdidas. Cadê a igreja de Cristo? Por que não está amando hoje? Por que não tem a cultura do amor? Caluniam e falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos, vaidosos e inventam maneiras de fazer o mal, inventam nomes, subvertem tudo o que é de Deus. Por quê? Quem é que está por trás disso? Aquele que tem raiva com Jesus, porque Jesus, sim, venceu ele na cruz 2000 anos atrás. Ele é irado. Quer subverter tudo que é de Cristo. Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos, vaidosos, inventam maneira de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte. Sabem e fazem. Mas, mesmo assim, continuam a fazê-las. E pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Olha, como tem sido isso muito nítido. É ou não é? Que nos fins dos dias, o joio se destacará do trigo. Vou ler Romanos 2. Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros. Pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas. Mas você que faz as mesmas coisas que condena os outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância, a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida. Mas o seu coração é duro e teimoso. Por isso você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e o julgamento justos de Deus, pois Ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Deus dará vida eterna às pessoas que perseverarem em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mau. Haverá sofrimentos e aflições para todos os que fazem o mal. Primeiro para os judeus e também para os não-judeus. Você viu o que ele falou? Olha, primeiro para os judeus, aqueles lá que se alimentaram tanto da sabedoria de Deus. Aqueles lá que enterraram o seu talento com medo de Deus. Mas Deus dará glória, honra e paz a todos os que se alimentaram. Olha, veja bem, se alimentaram, mas não partilharam. Tá? Talvez não completei a frase. Se alimentaram e não partilharam. Partilharam dos outros, mas guardaram para si e não partilharam com os seus. Enterraram seus talentos. Ovelhas gordas. Mas Deus dará glória, honra e paz a todos os que fazem o bem, primeiro aos judeus e também aos não-judeus. Pois Ele trata todos com igualdade. Ele trata todos com igualdade. Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei. Mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela. Olha, se você não quer saber da lei,
Não é por causa disso que você vai ser salvo, se você continuar pecando. Sim, a lei está aí para nos falar o que é e o que não é pecado. Mas você que sabe o que é lei e peca, olha, vai ser mais duro o julgamento. Porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Não adianta saber o que está escrito na Bíblia, eu tenho que cumprir, poxa. Sabe, Deus era muito ferrenho com os hipócritas, os fariseus, que sabiam do pé da letra, mas não faziam. Ele tinha uma ânsia tão grande por isso, gente. Era repugnante para Deus. Você ir na igreja, se alimentar da sabedoria e não fazer aquilo conforme a lei propõe. Eles mostram, pela sua maneira de agir, que tem a lei escrita no seu coração. Pela sua maneira de agir, eles mostram. A própria consciência deles mostra que isso é verdade. Seus pensamentos que às vezes os acusam e às vezes os defendem também mostram isso. Eles mostram pela sua maneira de agir que tem a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. Ter a consciência da palavra. Sim, a pessoa que sabe que está seguindo a palavra, tenha consciência disso. Tenha consciência também quando não está seguindo, porque somos de carne, né? Sim, estamos suscetíveis aos desejos da carne. Sim, podemos errar, sim. Quando erramos, nós sabemos que erramos. Nós mesmos nos acusamos. Nós falamos, olha, você pisou na bola. Você sabe o caminho agora, né? Pede perdão a Deus. E de acordo com o Evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. O que dizer de você? Você diz que é judeu? Confia na lei e se orgulha de Deus, do Deus que você adora? Você sabe o que Deus quer que você faça e aprende na lei a escolher o que é certo. Você tem certeza de que é guia dos cegos, luz para os que estão na escuridão, orientador dos que não têm instrução e professor dos jovens? Você está certo de que encontra na lei a apresentação completa do conhecimento e da verdade. Olha, você viu? Você está certo que encontra na lei, no Antigo Testamento, a apresentação completa do conhecimento e da verdade. Conhecimento da verdade. Sabedoria. Você que ensina os outros, por que é que não ensina você mesmo? Se você afirma que não se deve roubar, por que é que você mesmo rouba? Se você diz que não se deve cometer adultério, por que é que você mesmo comete adultério? Você odeia os ídolos, mas rouba as coisas dos templos. Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus, porque você desobedece à lei. Pois as Escrituras Sagradas dizem: os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, os judeus. A circuncisão tem valor se você, que é judeu, obedece à lei. Porém, se não obedecer, é como se não tivesse sido circuncidado. Religiosidade. Se apenas, ou seja,
palavra pela palavra, obedecendo critérios humanos. Mas aqui dentro, ó, não está introduzido os mandamentos, religiosidade. Isso é desprezível a Deus. E se um homem que não foi circuncidado obedecer aos mandamentos da lei, Deus o tratará como se ele fosse circuncidado, como se ele fosse legítimo. Sim, dê valor significativo para Deus. Assim vocês, judeus, serão condenados pelos não-judeus, pois vocês desobedecem à lei, apesar de terem essa lei escrita e de serem circuncidados, enquanto que os não-judeus obedecem à lei, embora não sejam circuncidados. Portanto, eu pergunto, quem é judeu de fato e circuncidado de verdade? É claro que não é aquele que é judeu somente por fora e circuncidado só no corpo. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro. Aquele que tem o coração circuncidado, sinalado por Cristo. Tem a marca de Cristo aqui no coração. O que ele falou? Ame, ame, ame. E isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz, que a lei escrita não pode fazer. Você viu? Isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz e que a lei escrita não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos, mas vem de Deus. Se vem de Deus, é algo sobrenatural. Você já viu falar, olha, para o homem isso é impossível. A salvação para o homem é impossível. Mas para Deus nada é impossível. Faz sentido, né? De fato. E, gente, não é que a salvação vem pela fé? Não é verdade que a fé atua pelo amor? Que amor? Sentimentalismo? Não. Sentimentalismo, fraqueza? Não. Sentimentalismo é fraqueza perante a robustez da palavra amor. Amor não é nada mais outra coisa que ousadia, coragem, determinação, foco, como Cristo teve. Entregar sua vida até o fim. Sim, isso é uma robustez, alguma força que o ser humano, aqui, essa carne aqui não tem. Vem do alto. Espírito Santo de Deus. Fruto do Espírito Santo, amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão. Enfim, são muitas coisas que o homem sem a graça do Espírito Santo não consegue fazer. Ou será que é possível sim? Veja, um homem carnal aqui, olha. Uma pessoa carnal que é insultado, ou seja, na rua, ou seja, por pessoas externas, que seja, e perdoar, considerá-lo como importante. Isso é natural. E normal? Isso é normal? É aqui dessa terra? Não. É do alto. Espírito Santo. Só com a graça do Espírito Santo você pode fazer isso. Tenha plena fé. Na força do braço você não consegue mesmo perdoar. Romanos 3, continuidade aqui. Então, qual é a vantagem de ser judeu? Será que ser circuncidado tem valor algum? Tem sim, e de muitas maneiras. E a primeira vantagem é que Deus entregou a sua mensagem aos cuidados dos judeus. Quem é a igreja? Jesus veio dos judeus, né? A igreja de Cristo. Sim. São esses aí que estão recebendo a sabedoria. Sim. São esses aí que estão se alimentando da palavra nas igrejas. Sim. Mas e daí? Para por aí? Não.
que é o significado de eclésia? Chamados para fora, para levar esse verdadeiro evangelho do amor. Sim, considerando as leis, mas sabendo que lei por lei não tem fator de salvação nenhum, força de salvação nenhum, se não for pela fé que vem do amor. Sim, consumado em Cristo Jesus. Mas se alguns não foram fiéis, será que por isso Deus vai ser infiel? De modo nenhum. Que Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas. Como dizem as Escrituras Sagradas a respeito dele, que fique provado que tu tens razão quando falas e que sejas vencedor quando fores julgado. Mas se a injustiça que cometemos servem para mostrar que Deus age com justiça, o que é que podemos dizer? Que Deus é injusto quando nos castiga? Ele é justo, fiel a cumprir a sua palavra. Eu falo aqui como as pessoas costumam falar. É claro que não. Se Deus não fosse justo, como poderia julgar o mundo? Mas digamos que a minha mentira faz com que a verdade de Deus fique mais clara e evidente, aumentando assim a glória dele. Nesse caso, por que é que devo ainda ser condenado como pecador? Nesse caso, por que é que devo ainda ser condenado como pecador? Então, por que não dizer: façamos o mal para que desse mal venha um bem? Na verdade, alguns têm me caluniado, dizendo que eu afirmo isso, porém eles serão condenados como merecem. Gente, Cristo foi muito notório quando fala: olha, quem espalha não ajunta, quem divide não une. O que significa isso? Não tem um terceiro meio, ou todo do lado bem ou do lado mal, entende? E assim, o mal tem suas feições subvertidas, que subvertem tudo e todos. Mas o bem tem suas feições. Claro, cumpridoras da lei, mas sim, consumado pelo amor. Fazer com que, sim, essas leis sejam efetivas através do amor. Como eu falei, o mal subverte tudo que é de Cristo, inclusive a lei. Para quê? Dividir e espalhar. Mas o mal não tem um amor. Porque Deus é o puro amor. E a graça do Espírito Santo vem do alto. Que vem do alto? É um amor em nossos corações. Isso o mal não pode ter. Não vai conseguir ter, porque ele não tem ligação com isso. Ele foge disso. Onde tem luz não há trevas. Se nesse coração há luz, não tem trevas. Porém, se tem trevas, é porque não tem luz. Simples assim. Então, será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos, judeus e não-judeus, estão debaixo do poder do pecado. Como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Todos mentem, enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas.
e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar, por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para que os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar, a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas afinal, que lei é essa? A lei que fala, olha, não pode fazer isso. Deixa bem claro, se a pessoa está fazendo isso, a pessoa sabe que ela está pecando. Ela sempre foi notória em revelar em nós o pecado. E a nossa vida não é outra coisa, a maior parte do tempo é a revelação em nós que estamos sendo errados. E sim que temos de nos converter, sim que temos de ajustar a nossa vida. Né? Tá vendo? Como, enfim, temos assim a primícia da carne, o desejo da carne sim. E daí? O que fazer com isso? Sabendo da lei, sabendo que pecamos, sabendo que somos pecadores, que fazer isso? É a graça de Deus. Para o homem, como aqui mesmo é expressivo, todo homem que não se entrega a Deus, sim, faz isso. Talvez não faça algo tão grave como pessoas falem, mas é questão de tempo. Se ele está no caminho do mal, se ele está assim, nos desígnios da carne, no desejo da carne, sim, fará coisas como aquelas e piores, porque está no caminho, é questão de tempo. Se escolher sim pelo mal, sim, fará coisas terríveis. Sabe? Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Olha, aqui fala muito que ninguém é aceito por Deus pela lei, simplesmente pela lei. Porque como ele falou anteriormente, olha, a salvação para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível, para Deus. Olha, mas agora, Deus já mostrou que o meio pela qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. O meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé. Fé que elas têm em Jesus Cristo. Olha, muito notório isso. Muito evidente, muito claro. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E falou, ame, ame, ame. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e todos afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. O Salvador Cristo Jesus. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo, fiel e ama. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Ele aceita os que creem em Jesus.
Quando se fala de crer, gente, não é só acreditar não, tá? Não é só acreditar que Jesus existiu e fez tudo isso. Crer é fazer o que ele fez. Ele é o caminho, ele é a referência de como é ser, como é o amar. Como é o amar, assim? Entregar a vida, sim, pelo próximo, por aqueles que estavam ultrajando ele, sim, e perdoar. Ele é o caminho. Tá, isso quer dizer que Deus vai querer que eu me crucifique? Não, não é bem assim. Deus sabe que cada um pode carregar como cruz naquele momento, né? Que você está vivendo. Ele sabe que você suporta. Ele não vai dar, se você está no maternal, ele não vai dar uma prova de PhD. Não, ele não é assim. Deus é muito sábio em suas questões de conversão, de condução dos seus filhos para o reino. Ele não se sabotaria. Ele sabe, mas esse é o caminho, gente. É claro que a gente sabendo que tem o início do caminho, é um longo caminho e tem uma chegada lá. Claro que o caminho vai ficando dificultoso. Claro que a subida do monte, cada vez que se aproxima do alto, vai se tornando mais íngreme. Mas o caminho é esse, amar. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim, percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que manda a lei. Ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Será que Deus não é também Deus dos não-judeus? Claro que é. Deus amou o mundo, entregou o seu Filho pelo mundo. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho sem pecado pelo mundo para salvar. Deus é um só e aceitará os judeus na base da sua fé e também aceitará os não-judeus por meio da fé que eles têm. Será que isso quer dizer que, por causa da fé, nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não. De modo nenhum, pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. Olha, você só consegue praticar aquela lei de verdade no seu coração com a graça do Espírito Santo, pelo amor, tá? Se você não tiver o amor de Cristo decidido, sim, focado, como Ele estava focado, o sobrenatural do amor em você, a graça do Espírito Santo, você não consegue. Talvez um dia sim, mas logo cairá, sim, logo cairá. Porque Ele falou, para um homem é impossível a salvação, mas para Deus nada é impossível. Nem entregar seu Filho unigênito para morrer, para nos salvar. Deus é um Deus de propósito. Agora vou lá, Gálatas, vou falar a respeito disso aí, entendeu? Da graça do Espírito Santo, né? Em contraponto da carne, né? Há uma contrariedade muito grande, porque somente pela graça do Espírito Santo podemos sim cumprir a lei. Vocês vão saber por quê, olha. Pela carne não cumprimos a lei. Se não estamos na graça do Espírito Santo, estamos na carne. Então é impossível cumprir a lei. Por quê? Vou falar agora. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Deixe o Espírito Santo guiar. Seja conduzido pela graça de Deus, pelo amor. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o Espírito, é contra o que o Espírito quer. O que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que querem. Esse dia eu estava com uma didática, né? Falando que, enfim, mostrando o nosso coração, falando que no nosso coração não pode ter carne e espírito.
Eles são inimigos, eles não convivem juntos, eles não ficam na mesma casa. Ou haverá carne, desejos da carne, ou haverá espírito. Uma vez que o Espírito Santo é como se fosse um vento que sopra onde quer. Você acha que ele vai conviver com os desejos da carne aqui? Você acha que você pecando, você tem a graça do Espírito Santo? Não tem. O Espírito Santo não admite isso. Mas não fica mais de jeito nenhum, ele não assina o pecado. Então, o que tem que fazer? Deixar os desejos da carne para que a graça do Espírito Santo venha habitar aqui nesse coração. E conduzir, assim conduzir. Aí sim eu consigo cumprir a lei. Sabe por quê? Eu vou falar aqui, ó. Porém, se o Espírito de Deus que guia vocês, porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Debaixo da lei. Vocês estão acima da lei. A lei, vocês conseguem cumprir a lei sim, porque olha, as coisas da natureza humana as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, a feitiçaria, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas que o inimigo subverteu e criou ao longo de tanto tempo. Não cabe nomenclaturar porque são muitas coisas. O inimigo desde aquela época não parou de produzir subversões como estas coisas aqui. Enfim, ficou bem claro que a natureza humana, ou seja, a carne, os desejos da carne, entende? Né? Apelam para essas coisas. Você acha que você vai conseguir cumprir a lei movido por essas coisas? Mas não cumpre mesmo. Não cumpre. É impossível você cumprir a lei. É impossível você amar a Deus assim, todas as coisas cumprindo isso. É impossível você sendo fiel cumprindo isso. É impossível você não matar sob os desejos da carne. Ou seja, sendo guiado pelos desejos da carne. Porque mata sim. Talvez não com arma, mas com palavras. Você tira o desejo da pessoa de viver assim com palavras. Você acha que a palavra não tem poder? Tem sim. E tirar o desejo da vida da pessoa dela de viver, entendeu? Muitas pessoas se suicidam por conta de palavras malditas. Palavras que foram pronunciadas a ela. Não foi uma arma. Repito o que já disse. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Por isso a lei sim serve para mostrar o que é certo fazer e o que não. Tem que sim cumprir a lei, tem que buscar tirar isso. Mas você não vai conseguir se não for pela graça do Espírito Santo. Tá? Se você cometeu o pecado, está arrependido, peça perdão a Deus em nome de Jesus Cristo. E peça em nome de Jesus Cristo a graça do Espírito Santo. Que daí sim ele vem conduzir seu coração. Vem fazer morada aqui, vem organizar o seu coração. Morrerá o velho homem, nascerá um novo homem. Um novo homem. Sim. O oleiro vai trabalhar nesse vaso? Vai sim. Mas vai fazer um vaso bom. Sim, para que o Espírito Santo possa vir habitar aqui. Olha só. Mas, olha só. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Sim,
Você usando dessas características, sim, você consegue perdoar aquele que te fez mal. Sim. Você usando dessas características, você consegue sim considerar aquelas pessoas que te fazem mal como sendo importantes para Deus também, filho de Deus. Então, sim, você não vai revidar com o mal. Pelo contrário, você vai orar por elas para que possas estar no convívio, né? Vai considerá-las também. Só com a graça do Espírito Santo. Pelo desejo da carne é impossível fazer isso. Pelo desejo da carne, inimizade, intriga, violência, morte. Então, e contra essas coisas não há lei, ou seja, essas, né? Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Estão acima da lei. Por que ou não é? Porque as pessoas que usam dessas características, cultivam essa característica dentro de si, unidas às graças do Espírito Santo, você acha que ela vai pegar uma arma e matar uma pessoa? Você acha que ela vai ficar falando palavras ofensivas? O amor é aperfeiçoado em nós. Sim, sabe? É aperfeiçoado. Está acima da lei. Um nível maior do que a lei. Tipo assim, olha. Se sua mãe aí pedir para você lavar uma louça, o que a lei fala? A lei fala, olha, você não negue de lavar a louça para sua mãe. Tá certo, que honre seu pai e sua mãe, enfim, né? Mas muitas vezes a pessoa não considera assim. Ah, mãe, tô cansado, tá? Tem uma historinha lá. E a mãe aceita. Mãe é de bom coração, né? Mas a pessoa sabe que poderia ter lavado. Pela lei, digamos que não seja pecado, mas pela graça é. Você tá vendo que sua mãe tá cansada. Você tá vendo que você tá no sofá, no celular, na TV. Você tá vendo o que você poderia fazer. Tá, me decido então, vou lavar. E agora? Cumprir a graça do Espírito Santo? Não sei. Como é que você vai lavar essa louça? Correndo para voltar no sofá? Deixar um monte de gordura? Não, não cumpriu. Lave como se fosse para você. Como se você estivesse lavando um prato que você gostaria para o outro, que você gostaria de usar, como se fosse para você. Ou melhor, digamos que para você, você deixaria assim, simples, só não enxugaria para o outro. Talvez você prefira deixar brilhando. Aí é perfeição. Perdão, gente. Perfeito é só Cristo, tá? Mas assim, você está buscando isso, a perfeição, tá? Porque Deus, Cristo falou, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. O Pai Celestial é perfeito, né? Buscando, sim. Querendo fazer o melhor, sim. Como se fosse para Deus. O melhor. Tá vendo? Pela lei não seria pecar, fazer de qualquer jeito. Mas pela graça, sim. Graça veio para aperfeiçoar o amor em nós. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus. Sim, aquelas que o Pai falou, olha filho, vai lá e busca todas essas. E ele é focado, ele vai pegar todo mundo, não vai deixar um de fora, vai buscar sim. Você acha que Deus faria alguma coisa imperfeita se ele é perfeito? Você acha que Jesus vai voltar com algum faltando? Que Deus falou, olha, busque todos esses que têm o amor no coração. Porque olha, para ter amor no coração, o amor que é de Deus, sim, tem que cumprir a lei, sim, tem que ser justo, puro, fiel. Digo assim, tem que buscar cumprir a lei, sim, mas não é só isso. Tem que ter a graça do Espírito Santo, o amor que Cristo nos ensinou. Sim, Cristo vai identificar todos esses e vai levar todos eles para o reino. Porque Ele é justo e fiel ao seu Pai. E Deus é perfeito em tudo o que Ele faz.
As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas. Sim, rejeitaram a carne. Rejeitaram a carne. Dói, viu? Dói. Engolir seco, muita insultação externa. Aí, olha, torto à direita, as pessoas perseguindo os cristãos. Dói. Mas também aqueles pregos na mão de Cristo doeram muito mais. As pessoas que pertencem a Cristo crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e os desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Controle, tenha domínio. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Essa igreja, a eclésia, essa aí que é a referência de cristão, essa aí que é chamado para ir para fora. Não devemos ser orgulhosos, não temos que achar que somos melhores, temos é que servir como Cristo orientou. Não devemos provocar ninguém, insultar, ficar cutucando os outros, nem ter inveja. Temos que alegrar sim com a alegria do outro e se entristecer sim com a tristeza do outro. É isso, gente. Né? Foi meio longo aí, mas sim, tive que falar para dar um contexto geral disso aí, tá? Sobre a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Aqueles, sim, que foram chamados para um propósito, ir para fora, e sim, se decidiram a ir, sim. Negar as paixões da carne, sim, suplicar a graça do Espírito Santo diariamente. Porque estamos em guerra, viu? Estamos em guerra espiritual. Sim, não sei se notou, mas aqueles que querem fazer o que é certo estão sendo perseguidos, sim. E tem cada vez mais sido notório, sabe? A identificação do que é mal. As pessoas sim têm falado assim, eu sou mal mesmo. É o joio se revelando. Tá? Vou fazer uma oração aqui. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, ó Senhor, Tu és o Deus verdadeiro. Sim, tudo que Tu nos fala é a pura verdade, Senhor. Sim, está na Sua Escritura Sagrada, Deus, e Tu és justo e fiel para cumprir cada palavra. E misericordioso, Pai, por aqueles que foram misericordiosos, sim. Misericordioso para perdoar, ó Deus, sim. Misericordioso para, sim, perdoar aqueles que se arrependeram dos seus pecados, se humilharam diante de Ti, falaram que Tu és o Senhor da vida deles, sim, entregaram a vida para Ti. Tu és um Deus misericordioso ao ponto de esquecer todos esses pecados, sim, fazer uma nova aliança, dar uma nova vida, sim. Tanto misericordioso que foi que Tu deu exemplo daquele ladrão ao lado de Cristo. Sim, que considerou Cristo como sendo um exemplo. Uma pessoa que não deveria estar lá. Aquele que teve compaixão de Cristo. Sim. Que se não fosse por essa atitude, teria ido para o inferno. Mas como se compareceu, como foi misericordioso, sim. Tu o considerou e o levou para o reino celeste naquele mesmo dia, Senhor. Glória a Ti, Senhor Santo Deus. Tu és um Deus maravilhoso. Tua misericórdia é maravilhosa, Senhor. Teu amor é maravilhoso, infinito amor, Deus. Pai, suplicamos a Ti em nome de Jesus, Senhor. Vede, Senhor, o qual é o número, Senhor, de pessoas cegas, sendo guiados por cegos, ó Pai. Sim, se sendo guiados por cegos, ó Deus, estão indo a caminhos perdidos, caminhos errantes, caminhos maus, que propõem a morte, ó Deus. Suplico a Ti, ó Pai, tem compaixão desse inumerável número de pessoas que estão neste sentido, Pai. Tende compaixão, ó Deus, de misericórdia, de amor, de bondade. Veja, Senhor, suplico a Ti em nome de Jesus. Venha, derrama Teu Espírito Santo profundamente sobre esse planeta, ó Deus.
Suplico a Ti, ó Pai, tem compaixão dessa quantidade tão grande de ovelhas perdidas, cegas, feridas, afugentadas pelo lobo, ó Deus. Derrama, somente Tu é capaz de transformar um vale de ossos secos num exército forte que irá defender o Teu nome, o Teu reino, Senhor. Suplico a Ti, mas para esses homens carnais aqui é impossível isso, ó Deus. Mas para Ti nada é impossível, Pai. Derrama, Senhor, suplico a Ti em nome de Jesus, derrama profundamente, Senhor, abundantemente, Senhor, a graça do Teu Santo Espírito sobre esse planeta, sobre muitos corações que são decididos a se converter, Pai. Sim, muitos corações que estão sendo tidos a oportunidade de ver a verdade. Toca nesses corações, vai com essa palavra, toca nesses corações, ó Deus. Suplico a Ti em nome de Jesus, manifesta o Teu poder, a Tua glória. Mostra, Senhor, esse povo que há Deus em Israel. Mostra, Senhor, que Tu és o Deus vivo. Sim, que Tu és um Deus bom, que ama e que é poderoso para converter. Para o homem impossível, Senhor, converter alguém. Mas para Ti, Senhor, nada é impossível. E sim, Teu amor converte. Sim, a Tua graça que entra em nosso coração transforma. Se somos batizados pela graça desse Seu Santo Espírito, se somos aqui, Senhor, inebriados por esse Seu Santo Espírito, sim, vamos querer, sim, Pai, deixar a vida velha, sim, e ir para uma vida nova, Senhor, como a referência de Cristo Jesus nos disse o que é vida. Suplicamos a Ti, ó Deus, derrama a graça do Santo Espírito. Veja, Senhor, quanto é o número de pessoas em seus quartos, com aflitas de morte. Senhor, Tu disseste, essas pessoas me chamaram pelo meu nome, me chamaram como referência de nome de Jesus. Sim, se arrepender dos seus maus caminhos, se humilhar diante de mim, ter a mim como seu Senhor da vida delas, ter Cristo como Senhor da vida delas, sim, eu as perdoarei, darei uma nova aliança. Sim, Tu é um Deus misericórdia, Tu, Senhor, tirar essas pessoas desse poço de lama que está afundando para o inferno. Lavará elas, Senhor. Dará novas vestes, Senhor. Dará uma sandália nova para um novo caminho. Fará uma aliança nova com elas. Matará o bezerro gordo. Terá festa nesse dia no céu. A vida dessa pessoa já é luz. E as trevas vão saindo. Sim, ela vai buscar a paz que excede todo entendimento, buscar a alegria do contentamento. Sim, vai saber o que é vida de verdade. Sim, Tu irá tirar as traves que a cegam, Senhor, não mostrando para ela o que é vida de verdade. Graças Te damos, Senhor, pela Tua tamanha misericórdia, tamanho amor. Senhor, suplico a Ti em nome de Jesus, Pai. Veja, Senhor, qual é o número de pessoas aqui, Senhor, aflitas. Só Tu, Deus. Eu aqui não posso nada com as minhas palavras, mas Tu conhece cada pessoa que está vendo, Senhor. Tu sabe, Tu vê elas desde o ventre da mãe, acompanhou a vida delas, esteve todos os dias ao lado delas, acompanhando, conduzindo. Senhor, suplico a Ti, venha falar com essas, Senhor. Estas aí, Senhor, que passaram por grandes dificuldades, achando que estavam sozinhas, sem ninguém. Mas Tu estavas lá vendo essa angústia, Tu estavas pegando ela no colo, tirando esse fardo, enxugando as lágrimas. Deus. Essa aí, Senhor, venha falar com ela, suplico a Ti em nome de Jesus, ó Deus. Amados, eu vou orar em línguas, como é uma característica do Espírito Santo, agir por gemidos inexpressíveis. Como eu não sei quem está vendo, não sei da vida de cada um, só o Espírito Santo, eu dou a liberdade, tenha plena fé, sim. Deus pode falar através desses gemidos inexpressíveis, tá? Talvez não entendam,
mas eu tenho plena fé que Deus sim fala com o Espírito. E essa oração não é de um ser humano, não. Se eu dou a plena fé que o Espírito Santo irá orar, é Deus orando aqui. Eu tenho fé. Graças te damos, Senhor Deus, porque Tu és um Deus perfeito. Tu és um Deus de poder, de propósito, sim. Tu és determinado e sim, Tu irás, sim, Pai, eu creio. Através de Cristo, sim, Tu irás buscar todos que são os Teus. E damos plena liberdade para Tu agir, Senhor, com todo o Teu poder, com toda a Tua glória, Deus, com toda a Tua majestade, Senhor. Venha a nós o vosso reino, Pai. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus, Senhor. Glórias a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, amados. Com Deus.